Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar ou dar seguimento ao nosso conteúdo entrando na parte de circuitos elétricos. Então é importante para a gente entender esse conteúdo agora que a gente já tenha entendido pelo menos de maneira básica o conteúdo de campo elétrico, tá? Porque como vocês podem ver aqui, a gente já vai começar falando do campo elétrico gerado por uma bateria, né, ou por uma pilha convencional. Por que é importante isso, né? Ah, Sir, mas o circuito elétrico que eu conheço é o da tomada da minha casa, né? Que tem ali a fiação, que tem o disjuntor. Tudo bem, isso também é um tipo de circuito elétrico, mas é interessante na física a gente sempre começar do exemplo mais simples, né? O mais básico e evoluir a partir disso. Então tá, aqui a gente tem uma pilha alcalina, né? Normal, e ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. Esse desenho, essas linhas azuis que estão aparecendo aqui ao redor dessa pilha, estão representando uma grandeza física, que é o campo elétrico gerado por essa bateria. Então, esse aqui é o nosso vetor E. Esse azulzinho aqui são as linhas de campo desse campo elétrico, que é um monte de segmento de vetorzinho campo elétrico que vai fazendo essa curva, saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Então, de maneira simples, né, tentando simplificar ao máximo para o nosso entendimento aqui, a gente vai considerar que no polo positivo dessa bateria é como se tivesse um grande acúmulo de carga positiva aqui, desse lado um grande acúmulo de carga negativa. Não é exatamente isso, tá? A gente pode ir um pouco mais complexo em como funciona uma pilha, mas isso normalmente é abordado no conteúdo de química. Então vou deixar para o professor ou professora de química trabalhar essa parte. Mas o que cabe a nós aqui entender? Que se aqui eu posso considerar então como se fosse uma grande carga positiva e uma grande carga negativa, essas linhas de campo aqui são basicamente as linhas de campo geradas por um par de cargas de sinais opostos, que foi o que a gente viu ali em campo elétrico. Beleza. Só que essa distribuição de campo elétrico, ela só é assim, dessa maneira, assim, bonitinha, quando eu tenho somente essa bateria aí. Quando eu ligo ela num circuito, por exemplo, aqui um circuito bem simples, só com uma lâmpada, esse campo elétrico ele vai mudar um pouco de figura, tá? Ele segue tendo linhas, tá? Isso daí segue normal, mas a distribuição dessas linhas de campo ela vai mudar um pouquinho. Antes da gente voltar para isso, vamos tentar entender esse circuito aqui, entender como que esse campo elétrico atua nesse circuito. Uma coisa muito importante que a gente tem que destacar é que todos os elementos desse circuito possuem átomos. Por consequência, todos eles vão ter elétrons de alguma forma, né? E aqui em especial a gente está trabalhando com materiais condutores. Essa linha preta aqui que eu desenhei, né, vazada, é para considerar os fios que estão ligando a pilha à lâmpada, né? E esse fio a gente vai considerar que é um fio de cobre, tá? Só vou botar aqui, cobre. Tô aprendendo a usar essa canetinha aqui ainda. Aí, ó. Dá para ler, né? Cobre. E esse fio de cobre, por ser um material condutor, ele já possui na sua estrutura uma série de elétrons livres. O que são elétrons livres? São elétrons que estão nesse material, mas eles não estão fortemente ligados a nenhum átomo especial, então eles ficam meio que à deriva nesse fio, meio sem um rumo bem definido. Então, antes de ligar na bateria, né? Obviamente. Então a gente pode lembrar então que aqui ao redor de todo esse fio, só vou desenhar algumas bolinhas para representar, tá? Mas todo ele é repleto de elétrons. Ah, senhor, mas os elétrons são grandão assim? Não, eles são muito menores que isso. Isso aqui é uma representação grotesca para vocês entenderem de forma geral o que eu quero dizer. Vale lembrar que o elétron ele tem carga negativa, tá? Tem próton de carga positiva nesse circuito aqui? Tem. Só que esse próton, ele não consegue... esse aqui ficou meio grande demais, mas é isso. Para essa representação tá bom. Só que os prótons que tem nesse circuito, que o número de prótons é aproximadamente igual ao número de elétrons, esses prótons eles estão muito bem presos
aos átomos, né? Porque eles estão dentro do núcleo do átomo, né? Eles compõem o núcleo do átomo junto com os nêutrons que não têm carga. Então, o grande ator de um circuito elétrico que vai se mover e vai ser o responsável pela corrente elétrica que a gente viu já em aulas passadas, o grande ator é o elétron, tá? É importante saber que a gente foi descobrir isso um certo tempo depois da gente começar a estudar circuitos elétricos, né? Benjamin Franklin, nos seus ensaios sobre eletricidade, ele estabelece, né, ele define que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas, como a gente já viu, mas ele também diz que a carga elétrica que flui no circuito é uma carga positiva. Nisso ele errou, né? Se eu não me engano, foi Thomson, que depois, em 1899, também tem que conferir esse dado, Thomson ele descobriu, né, a existência do elétron e a gente, a partir daí, soube que quem se move num circuito elétrico são os elétrons e não os prótons, tá? Isso tem consequências até hoje. Depois a gente entra nisso daí. Quem já conhece esse conteúdo, tá assistindo, tá pensando, realmente, ia dar uma confusãozinha depois. Mas a gente vai se esforçar para não dar. Ó, terminei de desenhar todos os elétrons, tá? Que eu vou representar com esse Ezinho e um sinal de negativo em cima. E estão aqui. Então tem diversos desses elétrons aí. O que acontece? No momento que eu conecto esses fios na bateria, o campo elétrico daquela pilha alcalina ali, que anteriormente a gente viu, tinha essa distribuição bonitinha, muito parecida com, ou idêntica, ao campo elétrico gerado por duas cargas de sinais opostos, ele passa a ter uma distribuição um pouquinho diferente. É como se esse fio ele canalizasse esse campo. Então a gente vai ter um campo elétrico, tá? Saindo do positivo e indo para o negativo. Vamos fazer mais bonito isso aqui. Então a gente vai ter um campo elétrico na mesma direção do fio, ou seguindo esse sentido do fio. Então as linhas de campo elétrico, pelo menos as que estão dentro desse fio, passam a seguir o desenho do fio. Tá? Lembrando que o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo, né, por convenção. E isso segue sendo verdade, tá? Então tá aqui as linhas de campo. Mas assim, o que é interessante a gente saber? Que essas linhas de campo, às vezes até aparece, enfim, na internet a gente procura, né? Essas linhas de campo, elas não... Tô fazendo certo aqui? Não, fiz errado. Essas linhas de campo, elas não se restringem apenas ao interior desse fio. Isso é um detalhe muito importante, tá? Então, por mais que eu esteja desenhando elas aqui dentro, todas retinhas, existem linhas de campo que estão por fora do fio. E essas linhas de campo por fora do fio, elas ainda são levemente curvadas, tá? Então a gente ainda vai ter alguma coisa do tipo isso aqui, assim, ó. Isso aqui ainda vai ser verdade, tá? A gente vai ter linhas de campo que seguem mais ou menos aquela coisa que a gente viu nas duas cargas, tá? Então vai ter umas linhas perdidas de campo aqui no meio e por fora também, né? Obviamente. Então não é 100% canalizado esse campo elétrico. Eu vou acertar essa linha. A gente vai ter linhas seguindo aquele padrão que a gente já conhece. Tá. Beleza. O que é importante saber também? Que esses elétrons que estão no fio, eles também se encontram dentro da lâmpada. Tá? A gente também vai ter elétrons aqui. E no momento que esse campo elétrico se estabelece dentro desse fio, esses elétrons que antes estavam andando com velocidades aleatórias para tudo que é lado, eles passam a ter uma velocidade resultante bem definida, tá? Eles passam a seguir o fio. Então a gente vai ter os elétrons, que eu estou desenhando aqui em verde, começam a se movimentar no sentido oposto do campo elétrico, né? Porque como a gente já viu também,
uma carga negativa, uma partícula carregada negativamente, ela vai ter uma orientação da sua velocidade oposta às linhas de campo elétrico. Então o elétron começa a andar assim. Ah, senhor, mas que complicado isso. Não, vamos pensar diferente então. O elétron está tentando fugir, entre aspas, da carga negativa. Carga negativa é essa que está mais concentrada aqui na parte de trás, né? Na parte direita da bateria. Então ele sofre repulsão, é repelido por essa carga negativa e ele é atraído pela carga positiva que está do outro lado. Então ele anda nesse sentido. E a gente diz que ele está indo contrário ao sentido do campo elétrico que eu desenhei em vermelho. Deixa eu botar aqui para ficar bonito se forçar a barra, né? Mas para ficar melhor, né? Que esse é maiúsculo aqui. Então ele está indo no sentido contrário desse campo elétrico. Coisas muito importantes a gente entender aqui. Primeiro, os elétrons já estavam nos fios e na lâmpada. Então, a bateria ela não é um grande armazém de cargas elétricas, de eletrinhos ali, e quando a gente coloca no circuito, eles saem correndo por dentro do fio e fazem a parte da eletricidade acontecer. Isso não é verdade. Esses elétrons eles já estão todos ali no fio, e o que a bateria faz quando a gente conecta ela ali, no momento que ela estabelece esse campo elétrico bem definido dentro desses fios, esses elétrons passam a ter essa velocidade. Mas eles começam a andar, no momento que estabelece esse campo elétrico, todos esses elétrons começam a andar. Tá? Então, o que acontece? No momento que eu ligo, essa organização de campo elétrico ela vai se estabelecendo ao longo do circuito, quase é na velocidade da luz que isso acontece. Então, para um circuito pequeno, que não tem, sei lá, dimensões astronômicas, a gente pode dizer que instantaneamente, porque a velocidade da luz é muito alta, instantaneamente todos esses elétrons começam a se mover ao mesmo tempo. Então o elétron, para nossa sorte, ele não tem que sair aqui da carga negativa da bateria para passar pelo fio para então acender a lâmpada. Não. Essa lâmpada já acende no momento em que a gente conectou ali. Então é uma fração de milésimo de segundo. E esses elétrons que eles estão dentro desse fio, eles andam extremamente devagar. É da ordem de décimos de milímetro por segundo. Eles estão andando muito devagarinho dentro desse fio. O que faz com que a energia chegue na lâmpada não é o elétron sair daqui, entrar na lâmpada e sair do outro lado. Existe uma concepção que as pessoas têm também, de que o elétron pega ali a energia da lâmpada e ele vai levando essa energia, pega a energia da bateria, desculpa, e vai levando essa energia até a lâmpada, larga ali, daí ele sai sem energia, busca mais energia e volta. Não tá certo isso, tá? Eu às vezes me culpo porque no começo da minha carreira docente eu ensinei dessa maneira, eu e centenas de milhares de professores, mas não é exatamente isso que acontece, tá? E pra gente basta saber nesse primeiro momento que os elétrons já estão ali naquela lâmpada e que esse campo elétrico é quem fornece essa energia para esses elétrons começarem a se mover. E essa lâmpada aqui em especial, que é uma lâmpada incandescente, ela acende por causa de uma coisa chamada efeito Joule. Deixa eu escrever aqui para ficar claro. Os elétrons que estão aqui dentro, por mais que eles andem devagarinho no sentido do fio, eles vão andando devagarinho, mas eles vão se batendo muito rápido ao longo do caminho. Então imagina, olha para a câmera aqui. Está aqui o fio subindo. Esse elétron está assim, ó. Ele está andando muito rápido, se batendo no fio. E ele devagarinho vai subindo em direção à lâmpada. Mas esse movimento aqui é rápido. E esse movimento rápido que acontece batendo nesse fiozinho fino da lâmpada causa o que a gente chama de efeito Joule. Efeito. Meu Deus, que garrancho. Efeito Joule. Que é o elétron dissipar energia. Joule. Que é o elétron dissipar energia na forma de calor e luz por essa lâmpada aqui. Certo? Então isso é que acende uma lâmpada dessa de filamentinho incandescente, tá? Isso é bem importante saber disso. Então, o que a gente já sabe aqui? A gente sabe que o elétron anda bem devagarzinho dentro desse fio, que no momento que eu conecto os fios na bateria, o campo elétrico dela se estabelece de uma forma que por dentro do fio ele é retinho, bonitinho, saindo do positivo para o negativo.
e que existe um campo elétrico se movendo nesse circuito. Beleza? O que mais que a gente tem que saber? Eu não vou entrar especificamente nisso agora, mas a bateria ela fornece energia, né, para o sistema e ela apresenta um valor muito importante aqui que a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, que é quantos volts ela tem. Então a bateria é a nossa fonte de tensão elétrica. Tá? Quanto mais volts ela tiver, mais intenso vai ser esse fluxo de elétrons dentro dos fios. Tá? Eu vou ter uma corrente elétrica maior. Então, essa tensão elétrica, a gente mede ela em volts, tá? Beleza. E essa tensão elétrica é a responsável por ter uma corrente elétrica medida em amperes, que a gente já viu no vídeo anterior, que é a quantidade de carga que percorre o circuito por segundo. E ao mesmo tempo, a lâmpada aqui ela está servindo como um resistor elétrico. Então ela possui resistência. Resistência elétrica. Tá horrível essa letra, né? Mas vocês estão me ouvindo, isso é importante também. A gente estuda com todos os sentidos aqui. Então elas têm resistência elétrica. A gente simboliza com um R e é medida em ohm, que é essa letra grega aqui, para representar, que é o ômega, né? Na real, é mais bonitinho que isso. Tipo uma ferradurinha assim. Então, existe essa relação entre tensão elétrica e resistência elétrica. Quanto mais alta for a tensão, maior é a corrente. Em contrapartida, quanto maior for a resistência, menor a corrente. Então, a corrente elétrica é um resultado da relação entre essas duas grandezas físicas, que é a tensão elétrica fornecida pela bateria, apresentada por ela, e a resistência elétrica desta lâmpada. Tanto é que a primeira lei de Ohm, George Ohm, que foi o cara que descobriu essas relações, a primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica vai ser igual à tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Então, corrente igual a tensão dividida pela resistência. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho uma pilha de 5 volts. Tá? E que essa resistência aqui é de 100 ohms. Valores aleatórios, tá? Quanto é que vai ser a corrente nesse caso? A gente divide, né? A corrente vai ser igual à tensão elétrica, que é 5 volts, dividido pela resistência, que é 100. Neste nosso exemplo hipotético, a corrente que está passando por essa lâmpada é de 0,05 ampere. Certo, pessoal? Conforme vocês vão tendo dúvida, vão anotando, me mandem e-mail perguntando, enfim, põe nos comentários aí também que eu vou olhar. Então, basicamente, esse é o funcionamento desse circuito, tá? Elétron anda devagar, isso é importante. Os elétrons já estão no circuito, então a bateria não está fornecendo, aqui galera, toma aí os elétrons cheios de energia, e esses elétrons estão voando em direção ali à lâmpada, e dando energia para a lâmpada. Não é assim que funciona. E é isso, né, de maneira geral. E o campo elétrico se organiza dentro do fio dessa maneira aí que eu desenhei para vocês. Outra coisa, lembra que eu falei lá do Benjamin Franklin? Que ele dizia que o que anda dentro do fio é uma carga positiva? Então, passou um bom tempo a gente estudando elétrica e veio as leis de Ohm, que diz a relação entre corrente, tensão e resistência. Passou um bom tempo se estudando isso, fazendo diagramas de circuitos elétricos, para que então a gente descobrisse que quem está se mexendo no fio é o elétron com carga negativa e não alguma suposta carga positiva ou fluido positivo, como foi primeiramente definido, né? E até a gente descobrir isso, a gente dizia que a corrente elétrica, deixa eu fazer ela em
em azul aqui. Que a corrente elétrica, ela ia da onde? Do positivo para o negativo, né? Afinal de contas, se o que está dentro do fio supostamente era uma coisa positiva, então ela vai ser repelida pelo polo positivo e atraída pelo polo negativo. Então esse aqui era o que se tinha como sendo o sentido da corrente elétrica na realidade. Aí, algumas decisões foram tomadas quando se descobriu o elétron. E uma dessas decisões foi que, convencionalmente, por estudo de eletricidade para as leis de Ohm, a gente continuaria tratando a corrente elétrica como saindo do polo positivo. Porque, no fim das contas, uma carga elétrica negativa andando no sentido anti-horário, ó a obra, uma carga elétrica andando no sentido anti-horário, se ela é negativa, ela causa o mesmo efeito que se tivesse uma carga positiva andando no sentido horário. Então, o fato de ser o elétron se mexendo, de maneira prática, num estudo de uma lâmpada com uma bateria, não tem diferença, tá? Mas então a gente chama essa corrente aqui de corrente elétrica convencional. Então, esse é o sentido convencional. Convencional. Vou botar convém aqui para vocês lembrarem. Esse aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Em contrapartida, a gente chama o sentido dos elétrons, né? Que é saindo do negativo para o positivo, a gente chama isso de corrente real. Então, esse aqui é o sentido real da corrente elétrica. Normalmente, a gente vai representar essa corrente real com um I minúsculo, por isso que eu coloquei aqui, que é o movimento desses elétrons. Certo? Então, a gente segue trazendo até hoje essa ideia da corrente elétrica ser do polo positivo para o negativo de maneira convencional. A gente sabe que o que anda no fio é o elétron, mas a gente manteve essa parte aí, certo? Agora, pessoal, a gente vai falar de uma coisa que normalmente não se estuda no ensino médio, normalmente não cai em prova tipo Enem, mas que é interessante a gente saber. Os elétrons estão andando aqui, mas quem leva a energia da bateria até a lâmpada não é o elétron que sai carregando essa energia dali de dentro. O que faz com que chegue essa energia saindo da bateria para a lâmpada é a relação entre o campo elétrico e o campo magnético gerado nesse condutor. Tentem pensar isso de uma maneira mais abstrata, assim, tá? Não se preocupem tanto em resolver questões falando sobre isso. Mas o que acontece é que, pelo fato dos elétrons estarem se mexendo, e os elétrons são uma fonte de campo elétrico, a gente sabe, né, a partir das leis do eletromagnetismo, que uma carga elétrica em movimento, ou um campo elétrico variado, ele gera um campo magnético. Então, conforme esse elétron vai andando, ao redor do fio gera um campo magnético. E a gente vai ter um campo elétrico e um campo magnético, ou seja, um campo eletromagnético, variando ao redor desse circuito. E é esse campo eletromagnético se movendo e, enfim, afetando o circuito que é o responsável pela energia chegar na lâmpada. E não só não é o elétron que está carregando essa energia, como que essa energia ela não vem de dentro do fio. Essa que é a coisa bizarra. A energia chega na lâmpada principalmente por causa do campo elétrico e magnético que está correndo por fora desse fio. E essa que é a noia, assim, se a gente botar num diagrama, né, como é que se dá o fluxo de energia nesse circuito, é essas linhas aqui, ó. Essas linhas que estão por fora aqui, ó. Essa rodinha verde aqui, ela está representando o campo magnético do fio, tá? Então a gente vai ter um fluxo de energia saindo da bateria em direção à lâmpada, tá? Aqui está o cálculo do fluxo de energia, do vetor de Point, mas isso aí não precisa pensar, tá? Por enquanto a gente vai entender dessa forma aqui. A energia, então, ela não passa por dentro do fio, tá? Ela está passando por fora.
Mas aqui é a parte mais importante, tá? Então, a aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado e estou aí à disposição para tirar dúvidas.